Olá, vamos para a nossa última aula de fonética e fonologia 2 e aplicação na educação do campo. Essa aula é um pouco menor do que as outras, é um conteúdo para fechar essas questões de processos fonológicos, de fonemas, de sons. Então, nós vamos ver processos fonológicos, como a fala se transforma no nosso dia a dia. A fala, tem uma observação aí para vocês, a fala não é estática, ela muda, se adapta e se transforma conforme o contexto. A depender do lugar onde você está, a depender da educação que você recebe, a depender das pessoas com quem você convive, a sua fala pode mudar. Então, essas mudanças têm nome, são os processos fonológicos. Essas mudanças no som da fala, nos fonemas, nós chamamos de processos fonológicos. E eles acontecem o tempo todo, inclusive na nossa fala diária, na nossa fala cotidiana. Então, o que são processos fonológicos? Eles são mudanças naturais e sistemáticas que ocorrem nos sons da nossa fala. Então eu posso mudar a minha fala, começar a falar de um determinado modo? Não, você pode até, mas isso não é pertinente para a sua comunidade linguística. As mudanças fonológicas, os processos fonológicos, eles acontecem dentro de uma comunidade linguística, vários falantes estão utilizando aquela mudança até se consolidar na língua. Hoje nós falamos língua portuguesa, não falamos a língua portuguesa de Portugal, mas falamos a língua portuguesa do Brasil. A entonação, a pronúncia de determinadas palavras foram se modificando devido aos contatos que nós tivemos com as línguas indígenas, contato que nós tivemos com as línguas africanas. Isso fez com que a língua fosse sendo modificada, passando por processos fonológicos, sintáticos, lexicais, pragmáticos. Então, assim, quando nós temos contatos com outros falantes, quando a língua vai passando o tempo, do seu tempo, ela pode sofrer alterações. Porque ela acontece sem que a pessoa perceba. Ela acontece no fluxo natural da conversa no decorrer dos anos. Ela segue padrões que podem ser identificados e descritos na linguística. Então, assim, eu posso fazer até uma alteração pessoal de determinado fonema, mas para ser considerado processo fonológico, ela tem que ser regular na língua. Vários falantes, em um determinado período de tempo, têm que usar aquela alteração, aquela modificação fonológica. E elas são universais, ela ocorre em todas as variedades de português, do campo à cidade. Nós temos vários processos fonológicos, mas nós vamos nos focar somente em 3, que é na assimilação, no enfraquecimento e na inserção ou epêntese. Na assimilação, um som vai ficar parecido com o vizinho. Como isso será? No enfraquecimento, as vogais sem acento ficam mais fracas. Como assim que ficam mais fracas? Inserção e epêntese. Um som extra é colocado. Um som extra. Então vamos ver cada uma dessas partes aí de processo fonológico. Assimilação. O que é assimilação? Na assimilação, um som fica parecido com um som vizinho. Se vocês olharem a palavra muito, olhem ela escrita. Nós escrevemos M-U-I-T-O. Mas por que nós falamos muito? Como se tivesse um N junto com um I. É porque o fonema M, do começo da palavra, representado pela letra M, ele é nasal. Se você falar M, você sente vibrar aqui o seu nariz, quando passa o ar pelas narinas. Por isso que é um som nasal. Então, essa nasalidade do M, do muito, ele passa para a vogal I. Por isso que fica muito. Então, a língua, ela busca economia de esforço. Quando dois sons muito diferentes ficam lado a lado, um deles se ajusta para facilitar a articulação. É um processo automático e inconsciente. É o que eu falei para vocês do
muito. Vejam que são sons muito diferentes. Então, por assimilação, a língua ela nasaliza a semivogal I. Muito. Nós temos a nasalização, que é a vogal que fica nasal perto de uma consoante nasal. Quando a gente fala unha, a princípio seria inha, mas o fonema inha, ele interfere no U, trazendo a nasalidade. Nós temos o vozeamento também, quando consoantes mudam de som, dependendo do que vem depois. Vejam aí, o vozeamento vai estar aqui mais para frente. Vamos falar primeiro do a vogal que pega o sotaque do vizinho. Em cama, é isso que eu estava falando para vocês. Seria cama, mas olha que estranho. Então, a nasalização do M passa para o CAM. Unha, nasalização do NHã passa para o U. E nós temos também outros, como banco, lento. Vejam que banco, lento, antes. Os fonemas nã, em, an, eles acabam passando para a vogal A. Essa parte eu vou ter que retirar. Está errado essa parte aqui. Desconsiderem esses outros exemplos aqui, porque está incorreto. Aqui é uma vogal nasal representada por letra. Eu tenho que retirar essa parte. E nós temos que a questão do vozeamento. No vozeamento, uma consoante muda de som dependendo da consoante que vem depois. Se a próxima consoante é sonora, produzida por vibração das cordas vocais, a consoante anterior também pode se tornar sonora. Vejam, lápis azul. Nós temos uma vogal A, que é sonora. E a palavra anterior termina com uma sílaba fechada, que é lápis. E o S é surdo. Então, quando nós falamos juntos, lápis azul, vejam que o S vira o Z, vira um som de Z. Então, lápis azul. É a mesma coisa que acontece com mais anos. 3 horas, nós temos uma vogal nasal O ali depois, e o 3, são 3 horas, e faz o som de Z. Nós temos o enfraquecimento vocálico, que é um segundo processo que nós vamos ver aqui. O enfraquecimento vocálico é quando uma vogal que não é tônica, ela se enfraquece. O E passa a ser I e o O passa a ser U. Como em essa pelinha, tá errada aí. Menino, menino. Menino, menino. A sílaba mais forte de menino, a mais forte, é ni. Então, esse i, ele passa para o e. Então, fica menino. Esse ele enfraquece, porque o i é mais forte que ele. Então, menino. Pela questão do i ser mais forte, ele passa a ser menino. Em bolo. Bolo, bolo, a mais forte é o. Então, o U enfraquece o olho. Bolo, mercado. O A é mais forte, então enfraquece o U. Então, mercado. Enfraquece o O, que passa. Então, a nossa fala rápida, nós temos aí, eu vou, se fizermos de forma cuidadosa, vou no mercado do campo. Mas falando rápido, eu vou no mercado do campo. Vou no mercado do campo. Do campo. A gente falando rápido, há esse enfraquecimento das vogais devido à influência de uma outra vogal na outra sílaba mais forte. E o último processo que nós temos é a inserção, epêntese, quando nós colocamos um som vocálico dentro de uma sílaba que não existiria ali. Por exemplo, em psicologia, nós colocamos um i antes de psicologia. Aqui não é inserção de consoante, é uma
inserção de vogal. Advogado. Muitas pessoas também podem falar aí advogado. Então, o E passa a ser essa inserção, essa epêntase. Se a gente fala assim, nós, não tem esse I semivogal na palavra em si. A palavra na sua norma culta, na sua variedade padrão. Mas quando nós falamos nós, há uma inserção da letra I, que é um tipo de epêntase. Então, veja, vocês viram a assimilação, e quando o fonema está próximo do outro, ele acaba pegando uma característica desse outro que o acompanha, por exemplo, a nasalização. Nós temos a epêntese, que é quando você insere um outro fonema ali, como, por exemplo, pneu, advogado. Não estamos discutindo se é certo ou errado segundo a norma culta. Nós estamos avaliando que esses fenômenos acontecem em nosso idioma, em nossa língua. E nós temos também enfraquecimento. Quando tem uma sílaba mais forte, a vogal da sílaba mais forte enfraquece como menino, passa a ser menino, e bolo, que passa a ser bolo. Então, o primeiro O enfraquece, o segundo passando a ser um U. Eu peço novamente desculpa a vocês, essas questões dos slides, como vocês sabem, nós estamos chegando ao fim da disciplina, então há muita coisa para ver, para discutir, então passaram alguns erros ali nos slides, eu peço que vocês considerem, confiem mais na minha voz e na aula que eu estou falando aqui, principalmente nas partes que eu peço para vocês desconsiderarem. Muito obrigado pela disponibilidade em assistir essa aula. Desejo uma boa atividade para vocês. Caso haja alguma dúvida, algum problema que queiram apontar, alguma questão que queiram fazer, conversem aí comigo no chat, aqui pelo YouTube, ou no nosso grupo de sala de aula. Até mais, obrigado.